Bom, vamos falar sobre profissão, trabalho, entre outras coisas. A começar, imagine que você vive em São Paulo. Deixa eu ver que lugar. Qualquer lugar, não importa muito onde você mora, isso é indiferente. Mas, digamos que você acorde uma hora antes de sair da sua casa para ir ao trabalho. E digamos que isso seja, você acorde então 6 horas da manhã. Aí você toma o seu banho, come, se arruma, escova os dentes, faz toda essa firulada. Então você sai de casa às 7. E para chegar ao seu trabalho, digamos que com sorte você chegue nele em uma hora. Então você trabalha 4 horas, depois você para 2 horas para almoçar, comer, descansar, e depois você trabalha mais 4 horas. Então você retorna para sua casa. E você gasta mais uma hora para chegar em casa, se for para casa. Chegando em casa, você toma um banho de novo para tirar a nhaca. E então você vai fazer o quê? Vai comer alguma coisa talvez, né? E depois você pode, sei lá, assistir um filme, entrar na internet, facebooketar. Mas o foco que eu estou pensando aqui é o seguinte. Vamos supor, então você teve 8 horas de trabalho. Bruto. Mas você teve 2 horas de almoço, que embora seja hora de descanso, você está preso ao trabalho na hora do almoço. Então não são horas livres totalmente. Mais uma hora para voltar, mais outra para ir ao trabalho, são mais 2. E mais uma hora que você gastou acordando mais cedo, se preparando para ir ao trabalho. Ao todo, das 5 mais 13 horas. 13 horas dedicado ao trabalho, só que você só ganha por 8. E ainda muitas vezes ganha mal. Muitas vezes também, na correria do dia a dia, você se vê obrigado a descuidar um pouco da sua saúde, tanto ela seja mental ou física. No aspecto mental, o que acontece? A correria do dia a dia te provoca estresse, e é um efeito acumulativo, gradativo. Aos poucos você vai se estressando cada vez mais. Você vai ficando irritado, nervoso, e às vezes nem sabe qual a causa, porque não tem uma causa específica. A causa seria tudo o que você está inserido. Isso abalaria o seu aspecto emocional, psicológico. E o aspecto da saúde física seria então o de você não poder se alimentar bem, não poder cuidar do seu corpo. Não necessariamente fazer academia, porque academia é para brutamontes. Não todos os casos, evidentemente, mas geralmente a maioria. Mas fazer exercícios físicos, praticar esportes, poder cuidar melhor da sua saúde, da sua alimentação, que é essencial. Não tem um momento só seu consigo. Então, dentro dessa rotina, desse dia a dia, você acaba perdendo o tempo que você deveria dedicar a si mesmo, tanto da sua saúde física quanto da sua saúde mental. Você mal tem tempo de diversão. Você vive na correria, preocupado e ocupado demais com o que não deveria te ocupar tanto. É um exagero. E a minha preocupação é como que eu faço para resgatar o tempo da minha vida, porque eu quero viver em função da minha vida e não em função do trabalho. O que acontece na sociedade capitalista é que nós buscamos a felicidade, assim como eu acho que todos os outros humanos. Só que dentro da sociedade capitalista, a felicidade foi introjetada de tal forma que acreditamos em que conseguimos ela através do dinheiro, pelos objetos. Os objetos seriam o que trariam felicidade, conquistas materiais, também status e outras realizações pessoais que talvez não signifiquem nada, mas que significam porque tem sido feito assim e querem que seja assim. Porque assim você continua trabalhando, querendo esse algo mais, mas nunca alcança ele, porque não é assim que alcança. Basicamente, se você trabalha 40 horas por semana, tirando isso só de trabalho bruto, tirando todas as horas de almoço, que basicamente são horas perdidas do seu dia com você mesmo, as horas de ida e volta e a hora que você dedica antes de sair de casa. São muito mais do que 40 horas, você só recebe por 40 e ainda está sendo lesado por essas horas todas de trabalho. E por que a gente tem que trabalhar tanto?
Não é a questão aqui de vagabundagem, não tem nada a ver. A questão aqui é a de como alcançar condições de trabalho que sejam melhores para a vida dos trabalhadores. Parece meio idiota isso, até meio que, sei lá. Mas não é nada a ver com vagabundagem. Será que a gente precisa trabalhar 8 horas por dia? Lógico, está muito melhor do que antes. Em outros tempos trabalhávamos 12 horas, os nossos ancestrais, os nossos outros semelhantes, trabalhavam 12 horas por dia. Alguns até mais do que isso, 18, 16 horas, não sei, dependendo do lugar, também dependendo da desopção da pessoa, por exemplo, se fosse um escravo ou sei lá. A questão é que 8 horas por dia, tecnicamente, é pouco e, em teoria, sobra 16 horas, né? Só que dessas 16 horas, 8, basicamente, a maioria tira para dormir. Então sobra 8. Só que dessas 8 horas, umas 5 você ainda tira em função do trabalho, que seria o horário do almoço, o horário para ir, o horário para voltar, mais o horário que você se prepara para ir. E também, se você for ver, a hora que você chega, se você tomar banho, né, até você ficar relaxado, tirar toda a nhaca, o estresse. Então, basicamente, vai mais 5, sobra no todo, talvez 3 horas livres para você, do seu dia, para você viver. E daí você tem aquele fim de semana, e daí o que a grande maioria faz? Vai encher a cara, vai jogar um futebol, isso num bom caso, né? Porque a maioria vai ver futebol, assistir, torcer, vibrar, como se aquilo significasse alguma coisa. Patético. Mas é basicamente isso, as pessoas começam a querer então encher a cara, sair no fim de semana, quer se divertir, se distrair, vai pra balada, vai pegar todo mundo, tudo isso para fugir daquele vazio interno, aquele sofrimento que dilacera a alma do condenado, o escravo moderno, escravo contemporâneo, que nem acredita ser escravo, porque ele tem essa ilusão, né? Essa sensação de que ele é livre, que ele é dono da sua liberdade e que ele faz o que ele bem entende, mas ele não faz o que ele bem entende. Ele tem que fazer tudo aquilo que ele tem que fazer para ter aquilo que ele quer, que na verdade ele nem queria querer, mas que fizeram que ele quisesse. Dentro disso, dessa lógica absurda, você está inserido. E você, se não quiser fazer parte dela, você está fudido. Como que você faz para sair disso? Bom, logicamente, nem todo mundo trabalha 40 horas por semana. E nem todo mundo precisa dedicar várias horas da semana em função do trabalho. Eles podem dedicar a si mesmos. A grande maioria que faz isso são os ricos ou os vagabundos. Vagabundos mesmo. Mendigo, morador de rua e outros. A questão é, nem todo rico também, que tem tantas horas disponíveis para si, sabe aproveitar bem essa quantidade de tempo que ele tem. E não sabe, porque muitos ricos fazem a mesma coisa que o trabalhador faz. Vai pra balada, sai para se distrair. Se ele faz a mesma coisa, é porque o que motiva ele a fazer a mesma coisa também está nele, né? Isso é óbvio. Então, a diferença é que o rico ele tem a opção, quer dizer, ele tem mais opções do que o pobre ou o classe média. Enquanto que o classe média tem poucas opções, é mais restrito. A diversão dele é menor. O tempo que ele tem com ele é menor. Já o rico, embora tenha mais tempo, às vezes ele não sabe aproveitar todo esse tempo. E a questão é aqui. Será que isso está certo? Isso está bom? Se não está certo, por que a gente permite que esteja? Por que a gente continua aceitando que tudo seja assim? Que a gente tenha que viver nossa vida em função do trabalho, para enriquecer outrem e para gastar nossa saúde física e mental, para não aproveitar os momentos com as pessoas que amamos e nem os momentos com uma pessoa que nós somos e que gostaríamos de ser, nos transformar em algo melhor. Por quê?